Olá pessoal, estamos de volta mais uma vez com uma aula de física, agora sobre transmissão de calor. Um assunto muito interessante. Você vai ficar impressionado agora porque até o momento nós vimos que o calor se propaga de um corpo quente para um corpo frio. Essa mudança, essa troca de calor nos faz ver que o corpo que tem temperatura menor vai passar a ter uma temperatura maior e aquele que tinha uma temperatura maior vai diminuir a sua temperatura. Então agora a gente vai nos ater à transmissão de calor que a natureza nos reservou. São 3 tipos de transmissão de calor. Mas antes, eu vou relatar para você aquilo que nós vamos tratar hoje. Primeiro eu vou fazer uma introdução breve para você. Depois nós vamos falar da condução térmica, depois da convecção térmica e no final a irradiação térmica. São 3 tipos de transporte de calor, simples de compreender e com muita aplicação no nosso cotidiano. Vamos comigo. Voltando à matéria anterior, então nós temos que fazer esse link permanentemente para que você tenha um conhecimento altamente conectado um com o outro. Então vem aqui comigo. Esse corpo aqui está com a temperatura alta ou baixa em relação a esse? Alta. Então essa temperatura alta aqui faz com que esse corpo aqui, é uma evidência de que esse corpo possui maior energia. Então ele está pronto para transferir energia para esse corpo aqui, que está com a temperatura menor. Então aqui ocorre um fluxo de calor. Então é assim que calor e temperatura se relacionam. Então vamos prosseguir. Eu coloquei essa figura aqui para que você veja 3 formas presentes no seu cotidiano que o calor encontrou para se propagar. Olhe para cá. Aqui nós temos uma pessoa com a mão acima da fogueira e não do lado da fogueira. Será por quê? Aqui nós estamos vendo que nós temos uma haste metálica segurada por um homem. E esse calor se propaga na haste. E depois nós vamos ver que na lateral da fogueira, mesmo assim, o calor consegue chegar na mão da outra pessoa. Mas que fenômenos são esses que a natureza nos reservou? A física vai explicar isso agora para você. O calor pode se propagar de 3 formas. Primeiro por condução, depois por convecção e depois por irradiação. Edivaldo, como é que ocorre o transporte de calor por condução? Tem muita aplicação? Sim. O transporte de calor por condução é o transporte de calor que possui 2 características. A primeira é que não há transporte de matéria. Repito, de novo, não há transporte de matéria. Somente transporte de energia. Então, eu coloquei uma haste metálica aqui e numa de suas extremidades nós colocamos uma fonte térmica. A experiência ou as experiências do seu dia a dia mostra que esse calor presente ou que está atingindo essa extremidade aqui vai se propagar ao longo da barra, não é verdade? Por que esse calor vai se propagar ao longo da barra? Porque essa extremidade aqui, as partículas estão vibrando cada vez mais. Mas o fenômeno é que essa vibração vai se propagar. Então, cada molécula vibrando, cada vibração das moléculas vão passar para outras moléculas. Aquelas que estavam vibrando menos vão passar a vibrar mais. Aquelas que estão vibrando menos vão passar a vibrar mais. Isso ao longo da extremidade, ao longo dessa barra metálica aqui. Até o momento em que essa extremidade B ficar tão quente quanto essa. Ora, mas você já viu isso no seu dia a dia? Se você faz aquele feijão, está ali passando o feijão, cozinhando aquele feijão, e o celular toca, o telefone toca e você esquece a colher dentro do feijão. Se você esquecer aquela colher dentro do feijão, passado alguns instantes, a extremidade que você pegava da colher que estava mais fria, suportavelmente fria,
né? Dava para suportar aquela temperatura, quando você pega não dá para segurar mais, aí você recorre a um pano de prato e segura essa extremidade porque está muito quente. A explicação está aqui, no transporte de calor por condução. Então, os metais são ótimos transportadores de calor por condução. Olha só. Eu reservei aqui para você uma parede. Olha a parede, mas transporte de calor numa parede de concreto? Sim. Então aqui é a parede de uma casa. Tirei um pedaço dessa parede aqui para analisar. Então nós temos aqui uma extremidade da parede e uma outra extremidade. Eu te pergunto, em condições reais, será qual dessas extremidades está com a temperatura maior? Dica, observa a setinha, onde está orientando o fluxo de calor. Ah, você respondeu bem, essa extremidade da esquerda aqui da parede é que está mais quente. Então aqui nós temos, por exemplo, a incidência solar. O Sol bate nessa extremidade, essa extremidade da parede mais quente vai começar a vibrar suas moléculas cada vez mais e essa vibração se propaga ao longo da parede. Então o calor flui de uma extremidade para outra da parede, por condução. Aqui eu destaco um conceito extremamente importante que explica esse fenômeno da condução térmica, que é o fluxo de calor, que é a razão entre Q e ΔT. Que é Q? Q é a quantidade de calor transportado. E ΔT é a variação de tempo. Não confundam fluxo de calor com potência, mesmo que a unidade nos pareça a mesma. Calorias por segundo ou joule por segundo. Não confundam fluxo de calor com potência térmica. Muito bom, vamos para frente. Eu coloquei aqui, falando em fluxo, agora já que a gente começou a falar de fluxo, a gente dá uma aprofundada sobre isso. Eu peguei uma barrinha de bronze, que é um metal que se comporta muito linearmente na presença de calor. Então eu tenho uma extremidade quente e eu tenho uma extremidade mais fria. Então eu destaco aqui os atributos geométricos dessa barrinha de bronze. Olha que nós temos esse E é a espessura do bronze. A espessura é o caminho onde o fluxo de calor vai percorrer. No caso da parede, é a espessura da parede, mais fácil de se observar. Essa área aqui da fórmula do fluxo, essa área, então o E você já sabe. Esse A é a área. A área é a grossura, é a largura dessa chapa de bronze. No caso da parede, é a área da parede. E, por final, a variação de temperatura, que é a diferença de temperatura entre a face mais quente e a face mais fria. E esse C é chamado de condutibilidade térmica. Essa condutibilidade térmica é uma constante dos materiais. Cada material possui uma condutibilidade térmica específica. Então, no caso do bronze, ele tem uma condutibilidade térmica. No caso da madeira, tem outro. No caso do concreto, outro. Então, quer dizer que cada material se comporta ou transporta o calor de maneira diferente? Claro. Nos países que estão mais próximos dos polos, o Canadá, por exemplo, os Estados Unidos, vários países da Europa, as casas são de madeira, porque as paredes de madeira são paredes que impedem esse fluxo de calor, que dificultam esse fluxo de calor. Então a madeira possui uma condutibilidade térmica menor, por isso que o fluxo é menor. Aqui no Brasil, como a variação de temperatura não é tão brusca, nós não precisamos desse tipo de recurso. Então, revisando aqui novamente, fluxo de calor depende da área de contato ou de incidência do calor, da variação ou da diferença de temperatura entre uma face e outra,
e da espessura. Ok? Captou? Coloque isso na sua cabeça, não se esqueça. Agora vem um transporte de calor extremamente importante e presente no seu cotidiano. Olha só, esse transporte de convecção tem duas características também. Diferente da condução, aqui há transporte de matéria. E segundo, aqui também, evidentemente, há transporte de energia. Vamos repetir? Aqui há transporte de matéria e transporte de energia. Na condução, não tínhamos transporte de matéria, somente transporte de energia que se propagava de molécula para molécula. Ok? Olha só, com essas aplicações aqui você vai entender o fenômeno da convecção. Muito bonito, muito bonito. Aqui eu tenho uma chaleira. Essa parte de baixo da chaleira que está em contato com a fonte térmica, ela está mais quente. Se aqui dentro for água, a água quente aqui embaixo se torna menos denso. Você aprendeu em hidrostática que aquilo que é menos denso tende a ficar em cima. Uma tora de madeira, menos densa que a água, ela boia. Então a água mais quente sobe. A parte de cima, que é a água mais fria, ela desce. Ocorre então uma convecção térmica. Olha só, mas na geladeira também tem isso? Tem sim. Então o ar frio que está no congelador desce, a fonte de ar frio desce e aquela parte quente sobe. Então, dentro da geladeira também ocorre a convecção térmica como uma ferramenta de distribuição de calor. Mas aquele velho costume que as pessoas tinham de cobrir as prateleiras da geladeira com pano ou com plástico, no caso de geladeiras com grades, esse fluxo, esse movimento de matéria, essa convecção térmica pode ficar prejudicado. Ok? Então aqui está a chaleirinha, essas bolhas aqui que vão aparecendo é nada mais, nada menos que consequência da convecção. Esse movimento, água quente subindo e água fria descendo. Então a distribuição de calor por convecção é algo fantástico e simples de entender. Água fria desce, água quente sobe. O ar-condicionado em cima é porque o ar frio desce e o ar quente sobe. Pegou? Vamos para frente. Uma aplicação natural, um fenômeno climático que acontece são as brisas marítimas. Olha só, eu tenho dois tipos de brisas. Se você perceber, uma está acontecendo durante o dia, olha o solzão aqui na figura, e o outro fenômeno, a outra brisa, está acontecendo durante a noite. Pense comigo aqui. Durante o dia, a parte da Terra está mais quente, esse calor da Terra tende a subir, e a água, como tem uma capacidade térmica muito alta, essa água aqui vai demorar mais para esquentar do que a Terra. Então esse calor da superfície da Terra, do continente, sobe, esse ar frio que está sobre a água do mar ocupa esse ar que subiu, por estar mais quente. Então ocorre um fluxo que vai do mar. Então aqui nós temos uma brisa marítima durante o dia. Durante a noite, a temperatura do continente caiu bruscamente, rapidamente. E a água continuou com a temperatura que ela adquiriu durante o dia inteiro. Então a água ficou mais quente do que o continente, esse calor da água sobe, que é maior do que o continente, esse ar frio do continente ocupa esse calor da água que subiu. Então ocorre um fluxo do continente para a água. Enquanto que durante o dia ocorre um fluxo da água do mar para o continente. Então aqui nós temos uma brisa marítima e aqui nós temos uma brisa continental ou brisa terrestre. Pegou isso? Brisa marítima
e brisa continental ou terrestre. Ok? Vamos para frente. O outro transporte de calor é o transporte de calor por irradiação. Nossa, mas aqui nem contato nós vamos ter. E a natureza nos reservou esse fenômeno. Observe essa senhora verificando se o ferro está quente ou não. Ela não precisa de pôr a mão no ferro. Porque se esse ferro já estiver quente, o ferro esquenta muito rápido, ela vai queimar o dedo. Mas só de encostar você percebe esse calor. Você não precisa de encostar numa fogueira para saber que o calor dela é muito intenso, para receber calor dessa fogueira. Você não precisa de encostar no sol para receber calor do sol. Esse calor por irradiação se propaga através de ondas eletromagnéticas, radiações infravermelhas. Memorizou? A propagação de calor por irradiação ocorre através de ondas eletromagnéticas, radiações infravermelhas, ondas de calor, sem contato. Olha essa figura aqui. Essa figura vai ser boa que ela vai pegar o conceito dos 3 tipos de propagação de calor e colocar para a gente aqui agora. Olha aqui. Nós temos o mesmo fogão a lenha, não é? Olha aqui. Então, a fogueira ou a lenha, o fogo da lenha, não está nem encostando na superfície aqui do fogão a lenha, mas o calor chega até a superfície aqui, metálica, por irradiação. Então, a fogueira transfere calor para a superfície por irradiação. Agora, a água, que está dentro da chaleira, vai aquecer por qual tipo de transporte de calor? Isso, convecção térmica. E esse metal aqui da frigideira, ele vai esquentar porque está em contato, ele vai esquentar por condução. Se esse cabo aqui não for um cabo de madeira, a condução vai continuar ao longo do cabo e vai queimar o dedo de quem está segurando. Então, irradiação, convecção e condução. Tem uma coisinha aqui pequenininha nessa figura que é essa fumacinha subindo e não descendo. Então a fumaça sobe porque esse vapor aqui está mais quente. Aquilo que está mais quente tende a subir porque está menos denso. Ok? 2 exercícios aqui para nós agora. Observe aqui comigo tanto que é simples. Você agora é fera e vai me ajudar a responder esses 2 exercícios. De acordo com a tabela sobre os coeficientes de condutibilidade térmica de alguns materiais, nós não precisamos nem de tabela, a gente sabe quais são os materiais que esquentam, que transportam bem o calor e que transportam mal o calor, que são condutores e aqueles que são isolantes. E sobre os seus conhecimentos, nós vamos contar com ele muito agora, marque a alternativa que responda a seguinte pergunta. Qual é o melhor material para a produção de xícaras de cozinha para tomar aquele cafezinho quente? Ok, primeira opção, uma xícara de prata. Ok, faça isso. Você vai ver que o café quente o calor do café vai ser propagado tão rapidamente, o fluxo vai ser tão alto que a superfície externa da xícara já vai estar quente se ela for de prata. Os objetos de prata são excelentes condutores de calor. A condução térmica vai ser altíssima. De cobre, outro metal, também excelente condutor térmico. Vidro, ótima opção. Ferro, péssima opção. Alumínio, péssima opção. Melhor seria o vidro, porque a condutibilidade térmica do vidro é bem menor do que a condutibilidade térmica dos metais. Então você deve tomar um cafezinho numa xícara de vidro, ok? Outro exercício. O calor pode ser transmitido através de 3 formas. Você já sabe. Marque a alternativa que contenha todas elas. Letra A, fusão. Gente, fusão, condensação e irradiação. Ele colocou 2 tipos de mudanças de fase
dois tipos de mudanças de fase que nós já estudamos e misturou com o transporte de calor. Tá errado. Sublimação, nossa, aí não dá. Calefação também não dá. C. Fusão, convecção e radiação, não. Fusão. Transmissão de calor. Letra D. Condensação, irradiação e condução. Condensação, transmissão de calor. E condução, convecção e irradiação. Alternativa correta, letra E. É simples para você porque você prestou atenção na nossa aula. Eu agradeço a sua companhia e até a próxima aula. Um abraço.